Vamos abrir nossas Bíblias, Lucas capítulo 6, do verso 1 até o verso 16. Lucas capítulo 6, do verso 1 até o verso 16. Estamos estudando pelas manhãs o Evangelho de Lucas, à noite estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. Então acompanhe os irmãos a acompanharem essa série de mensagens. Convido os irmãos a acompanharem essa série de mensagens. Certo sábado, enquanto Jesus passava pelas lavouras de cereal, seus discípulos começaram a colher e a debulhar espigas com as mãos, comendo os grãos. Alguns fariseus perguntaram: por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? Jesus lhes respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, tomando os pães da presença, comeu o que apenas aos seus sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. E então lhes disse: o Filho do Homem é Senhor do sábado. No outro sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Ele se levantou e foi. Jesus lhes disse: eu lhes pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Então olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12, a quem também designou apóstolos: Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Amém? Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Nós vivemos um período, e essa semana eu estava vendo algumas coisas na internet, no YouTube. Eu estava vendo tretas no mundo gospel. Vocês acreditam nisso? Tretas no mundo gospel. Na hora que eu olhei, tinha mais de 100 mil visualizações. Eu fiquei, deixa eu ver o que esse cara está falando. Aí estava falando que um fala mal do outro, outro fala mal do outro, outro fala mal do outro. Aí o outro estava falando de um outro pastor e eu vi um vídeo lá que chamava Pastores Inglórios. E o outro pegou todos os pecados do mundo e jogou no ventilador. Aí eu olhei, esse Pastores Inglórios, 250 mil visualizações. Eu fiquei parado, eu fiquei olhando, gente, isso é o quê? O que a palavra de Deus nos diz? Tudo que for puro, tudo que for bom, tudo que for de boa fama, nisto pensai. E que a gente então, se a gente sabe de uma notícia ruim, a gente leva ele no trono da graça de Deus. A gente não pode ficar fazendo picuinha e mexerico com o pecado do outro, o problema do outro e com a vida do outro. O texto está falando sobre isso aqui. Jesus ele vai na sinagoga, e lá na sinagoga, quem está lá na sinagoga? Lá na sinagoga está quem? Estão os fariseus,
os saduceus e os zelotes. Eles vão lá para quê? Eles não estão indo lá para adorar a Deus. Nós estamos vendo que Jesus vai à sinagoga sempre. E ele diz que ali é a casa do meu Pai. A igreja é a casa do Pai. Nossa reunião é do Senhor Jesus. É para o Pai, é para a glória de Deus. Então, quando nós vamos à igreja, nós vamos para buscar a Deus, adorar a Deus e reconhecer as coisas que Deus faz para nós. Jesus, ele vai lá e ele tem um propósito. Ele tem um propósito de ensinar a palavra de Deus. Mas existem pessoas que vão à igreja com outro propósito. Olha o que os fariseus perguntaram para Jesus no verso 2. Por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? É uma pergunta de gente religiosa. É uma pergunta de gente que olha para a vida do outro para querer acusar o outro do problema que ele vive. Isso é o fariseu. O fariseu era uma classe de pessoas que estudavam muito a Bíblia para ver se as pessoas estavam cumprindo o que a palavra de Deus está dizendo. Você conhece crente assim? Crente acusador? Tem gente que fala que o diabo é acusador, mas eu vou falar uma coisa para os irmãos, que eu tenho aprendido ao longo dos meus anos, que antes do diabo ser acusador, tem muito mais crente acusador do que o próprio diabo. O diabo às vezes ele fica olhando e fala assim, você está falando de mim? Você é muito mais acusador do que eu. Você fala muito mais mal da vida dos outros do que eu. Então eles vão lá para ver o quê? O que Jesus está fazendo? E qual é a pergunta dele? Por que seus discípulos comeram no sábado? Colheram espiga no sábado? E Jesus mostra que ele conhece a palavra. Ele fala para eles o quê? Davi fez isso também com seus soldados. Quando eles estavam passando, eles comeram o que já havia sido purificado e dedicado, que só os sacerdotes e os levitas poderiam tocar naquela comida. E olha o que acontece hoje, muitas vezes, em muitas igrejas, muitas religiões, que hoje querem impor uma maneira de falar, uma maneira de vestir, usos, costumes, posturas, maior do que o Evangelho. O segundo texto também fala desse tipo de classe de pessoas, que agora, no outro sábado, olha o que acontece. Ele vai na sinagoga, agora tem mais gente, os fariseus foram lá, porque é assim, quem fofoca, ele não fofoca sozinho. Quem é maledicente, ele não fala mal sozinho. Ele fala para mais um, que fala para mais um, e aí vira uma roda de fofoca. Uma roda de maledicência. Os fariseus e os mestres da lei estavam ali procurando um motivo de que acusar Jesus. Agora eles já vão premeditadamente. Premeditadamente. Eles não vão ali para adorar a Deus, eles não vão ali para buscar a Deus. Eles vão ali premeditadamente fazer algo para querer acusar e denegrir o Senhor Jesus. Nós precisamos entender o que esse texto está querendo nos ensinar nesta manhã. O que esse texto nos ensina de uma maneira muito preciosa. Por isso que nós precisamos perceber quem são os participantes desse enredo. Quem são os participantes dessa história. Nós temos Jesus como personagem central e nós temos então esses homens periféricos que estão ali com uma intenção em seus corações que não é adorar a Deus. E uma coisa eu quero te dizer hoje, nessa manhã, querido irmão e querida irmã. Todas as vezes que você vem adorar a Deus, a primeira coisa que Deus sonda é o seu coração. Quando eu venho para esse púlpito, eu sei que a primeira coisa que Deus está sondando é o meu coração. Nas minhas aulas de homilética, eu sempre falo para as pessoas, não se importe tanto com o público, com a plateia, porque você só tem uma audiência a qual você vai pregar, que é o Senhor, o nosso Deus, que é a Santíssima Trindade. A gente não prega a homens, a pregação não é uma obra feita para os homens.
A pregação e a anunciação do Evangelho é uma obra feita para Deus. Assim como deve ser você fazer o seu café da manhã, o seu trabalho, todas as coisas precisam ser para a glória de Deus. E quando nós falamos que estamos fazendo para a glória de Deus, então nós queremos fazer o nosso melhor ao Senhor. Nós não podemos fazer a obra de Deus relaxadamente. É igual tentar fazer um almoço relaxadamente. Vai sair bom, irmãos? A melhor comida é aquela que é bem preparada, não é? Aquela que você sabe direitinho o ingrediente que vai entrar, alguma coisa. Se você tira o seu foco dali, o que acontece? O feijão queima, o arroz fica empapado, o bife fica uma sola de sapato. Agora, se você mantém o foco no principal, você chega no final com um grande elogio. Que comida deliciosa. Assim também é quando a gente vem adorar a Deus. O nosso foco principal é a Deus. O nosso foco principal é saber que Ele é o som do nosso coração e é entender que Ele está falando conosco, Ele está nos ensinando. Ele está dizendo para nós o que Ele tem para nós. Ele está olhando o meu coração, está olhando o seu coração. Qual que é o nosso objetivo aqui? É adorar a Deus, aprender do Senhor. Vamos tentar entender o que Jesus está ensinando. Jesus, ele tem um propósito de ir à sinagoga. Primeira lição de Jesus, ele não nega suas origens. Ele é um judeu. Querido irmão e querida irmã, ensine isso à sua família. Ensine os seus filhos a valorizarem a sua cultura, porque hoje o que a gente vive nesse mundo é um mundo que quer destruir a cultura judaico-cristã. Os nossos valores. É isso que eles querem dizer isso. É terrível o que nós estamos vendo. Essa semana, um grande pregador nos Estados Unidos virou e falou assim: realmente estamos muito tristes. O mundo está perplexo com mais de 2 milhões de vidas, eu não sei o número, estou citando aqui, estou dando um chutômetro aqui. 2 milhões de vidas perdidas para o Covid. Muito triste. O mundo chora pelas pessoas que morrem do Covid. Mas o mundo apoia o assassinato de 59 milhões de fetos que são mortos por causa do aborto. O mundo, a sociedade, a ideologia desta época tenta tirar de você os valores que foram colocados e lutados para que a sociedade pudesse ter paz e harmonia. E esses princípios não vêm do Islã. Não vêm do Islã. Esses princípios não vêm de uma sociedade sem Deus. Não vêm de uma sociedade supersticiosa. Esses princípios vêm daqueles primeiros cidadãos que vieram com um princípio judaico-cristão, seja eles católicos ou evangélicos. Esse princípio é o princípio judaico-cristão. A valorização da família, a valorização dos filhos, o cuidado da família, o cuidado do próximo, isso são valores judaicos cristãos. Então ensine a cultura para os seus filhos. Ensinem isso. Trazer o seu filho à igreja não é um mero... Vem, Moisés. Está aqui. É o meu sobrinho. Ele veio me dar um abraço hoje, que é o dia do pastor. Ele falou: vou na igreja do tio Carlos. Estou super feliz. Então, Jesus praticou isso. Jesus viveu isso. Todo sábado estava lá na sinagoga. Querido irmão, querida irmã, não troca a comunhão, a igreja, não troca. Pelo seu lazer. Não troca. Se dedica com o Senhor, na obra do Senhor, para os seus filhos. São os seus filhos que vão continuar a igreja, a obra do Senhor. São minhas filhas que vão continuar a obra de Deus. E como que eles vão continuar? Se você não participa, se você não contribui, se você não colabora. Olha o que Jesus faz. Jesus precisava ir na sinagoga? Ele vive praticando
os princípios, os valores. Segunda coisa que Jesus faz, ele não está se importando com as críticas. Então ele não se importa muito com as críticas não. Porque Jesus tem um propósito maior. Qual é o seu propósito, querido irmão? Se o seu propósito é agradar a Deus, querido irmão, você pode ter certeza, não existe propósito maior do que esse de agradar ao Senhor. Amém? Não há maior propósito do que esse, do que agradar ao Senhor. Tenha isso como teu propósito de vida realmente. Isso que eu vou fazer vai dar glória a Deus, isso que eu vou fazer vai fazer com que a glória do Senhor cresça, se expanda. Esse é um projeto maravilhoso. Terceira coisa que Jesus nos ensina aqui, o ensino de Deus é por princípios e não por regras. Então aqui agora a gente vai falar um pouco sobre o sábado. Minhas filhas estudam na escola adventista, lá eles guardam sábado. Pastor, nós temos que guardar o sábado? Se você achar bom, guarde. Se você acha que você não tem que comer carne, tudo bem, eu vou comer picanha. Não se ofenda comigo. Pastor, não pode comer carne de porco? Fique à vontade. Eu vou comer torresmo e vou comer feijoada ao sábado lá em casa. Ainda vou fazer feijoada na igreja. Então não se ofenda comigo. Como eu vou respeitar você, você também me respeita. O apóstolo Paulo depois então vai nos dizer lá em Gálatas, Colossenses e Romanos, que tem gente que prefere guardar dias, comer determinadas coisas, mas que o que come, o que não come, não condene o outro, mas que todos façam isso em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Pastor, por que nós não guardamos? Porque então Constantino virou que domingo então era adoração ao Deus Sol. Gente, para de neurose. Tem crente hoje que não comemora o Natal. O Natal para nós não é por causa do Noel. O Natal para os crentes sempre foi o nascimento de Jesus. E nós sempre comemoramos em dezembro. E tem gente que fala, não vou comemorar. Então não comemora, Deus te abençoe, mas não seja chato comigo. Eu vou comemorar. Eu vou colocar árvore de Natal na minha casa, eu vou dar presente, vou fazer ceia de Natal. Você não quer, porque você está ofendendo a Deus. Eu não, quem está ofendendo a Deus é o seu coração. Deixa de ser fariseu. Está percebendo aqui o que Jesus está fazendo? O que a gente está vivendo hoje em dia? Essa cultura de gente crítica, que quer olhar para a vida do outro só para ficar criticando. Essa cultura que olha para a vida do outro só para querer apontar o dedo para o outro. Jesus está nem aí para isso. Ele fala, olha, está com fome, vai lá. Porque é o seguinte, o fariseu, a história aqui do fariseu é mais profunda. A história do fariseu era o seguinte, que se ele perdeu a ovelha no dia do sábado, você acha que ele ia para a sinagoga? Ia nada, ele ia atrás da ovelha dele que ele tinha perdido. Porque ele é um hipócrita. Então o cara não guarda o Natal, o cara guarda o sábado e não sei o que, mas fala mal da vida do outro. Mas o cara está burlando a lei. O cara está envolvido com adultério. O cara está envolvido com maledicência. O cara está envolvido com mil e outras coisas, com extorsão da vida alheia. Não é isso que Deus quer de nós. O que Deus quer de nós é que nós tenhamos uma vida que sirva a Ele, que o agrade, que o adore, e que a gente saiba o valor. O sábado nunca pode ser maior do que a vida humana, entendeu? O domingo não pode ser maior do que a vida humana. Eu não estou falando que você, se você faltar à igreja, você está em pecado. Não, irmão, não é isso. Eu estou te dizendo que você precisa ensinar uma cultura que você valorize e que isso é importante. E que você mostre para a sua família que isso é importante. Que a tua igreja é importante. Que a igreja é importante para o reino de Deus. Tanto é que Jesus vai e cura a pessoa. Agora observe essa cura. Olha o que Jesus faz com essa cura desse jovem. Então ele está lá. Jesus já sabia o que eles estavam pensando. E disse ao homem da mão atrofiada, levante-se.
Você vai numa sinagoga, você tira o sapato e você fica sentado. Só quem levanta é o sacerdote ou o levita. Eu e você não vamos entrar numa sinagoga de livre e espontânea vontade. Nós só vamos entrar se um judeu nos convidar a ir. Entenderam? Não existe culto público. É diferente. Esse homem está lá, Jesus fala para ele, levante-se. Isso é quebra de ritual. Venha para o meio. Isso é quebra de liturgia. Isso é quebra de prioridade. Levanta sua mão. A mão é curada, é restaurada. O que isso significa para nós? Deus pode curar a qualquer um, em qualquer lugar, de qualquer forma, de qualquer maneira. Você não precisa passar no corredor. Você não precisa de rituais. Você não precisa ir para uma grande caminhada, não sei o quê. Olha que coisa, irmãos. Um grande pregador do Brasil falou que ia dar uma água para todos os seus fiéis beberem e que nenhum iria pegar Covid. Deus humilhou esse grande pregador. Eu orei para que ele fosse curado, porque eu acho que ele faz um bom trabalho também. Ele chega a lugares que nós não chegamos. E eu tenho aprendido muito isso, que nós precisamos orar. Orar para que os corações dos homens mudem. Orar para que o coração dos homens se transformem pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Você sabe que eu oro até pelo Papa? Eu oro por ele. Eu oro para que quando ele fale, Deus possa usar a boca dele. Eu e você precisamos largar de sermos preconceituosos. Nós precisamos parar de ficar olhando as coisas para querermos ver defeitos. É isso que Jesus está ensinando. E nós precisamos entender que existem vários e vários momentos em nossas vidas e oportunidades em que nós podemos ser instrumentos de Deus e podemos fazer com que a obra de Deus e o reino de Deus avance por meio e intermédio de nós. O nosso grande pregador, o nosso grande evangelista, o pastor Billy Graham, quando foi visitar ao Vaticano, ele chegou, ele cumprimentou o Papa, estendeu a mão dele, cumprimentou o Papa, ele não se inclinou. O Papa foi para beijar a mão dele, ele não aceitou. E ele convidou o Papa para orarem juntos. O Papa fez um Pai Nosso e ele fez uma oração com o Papa. Uma grande oportunidade que Deus deu a ele de se mostrar o Deus a qual ele serve. Nós devemos pregar o Evangelho em todos os lugares, em todas as oportunidades. Mas nós não precisamos ser conforme os locais que nós vamos. Porque é muito triste o que anda acontecendo também. As igrejas hoje estão se banalizando, as pessoas estão se banalizando, as pessoas hoje estão sendo muito igual ao mundo, gente, muito igual, não existe mais distinção, não existe mais maneira. Não estou querendo dizer que a gente tem que ter cultura de gueto, nunca quis isso, não quero cultura de gueto, mas também eu quero te dizer o seguinte, que não dá para você, jovem cristão, chamar o seu pai, a sua mãe de velho. Ô velho, não dá, por favor. Cara, não dá. Porque a tua palavra, a palavra de Deus diz assim, honra o teu pai e a tua mãe. E se você não aprender a honrar o teu pai e a tua mãe que você vê, você não honrará ao teu Deus que você não vê. Isso não é radicalismo, não. Isso é ensinar a palavra de Deus. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos compreender isso. 11h25. Eu vou parar aqui. Porque eu tenho mais 5 minutos, mas eu vou precisar de mais uns 20 minutos só para falar do chamado. E semana que vem a gente continua para falar nos chamados. Irmão André, você pode vir aqui para nos ajudar? E eu quero então concluir essa mensagem para nós. A conclusão ia ser mais para frente, então
vamos concluir neste momento. A primeira, algumas coisas que nós precisamos compreender aqui nesse texto, nesta manhã. Jesus Cristo, Ele cumpriu a lei. Ele não desprezou a lei, Ele não refugou a lei. Jesus Cristo, Ele viveu a cultura que aprendeu com seus pais. Jesus Cristo, Ele não colocou liturgias e rituais acima da vida humana. Jesus Cristo, Ele entendeu que a prioridade é ajudar o próximo, quando ele necessita, no momento que ele precisa. Jesus Cristo nos mostra que aqueles que são filhos de Deus e buscam a Deus e querem servir a Deus, eles precisam ter compreensão do ensino desta palavra. Não desprezar a palavra de Deus. Não desprezar aquilo que tem na palavra de Deus. Os ensinos são maravilhosos, são profundos, e nós podemos compreender coisas ainda maiores. O texto termina dizendo o seguinte, e observe isso, queridos irmãos, e aí eu quero conectar a nossa introdução. Eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Lembra que eu falei das tretas que eu estava vendo no YouTube? Eles ficam furiosos. Jesus não se envolveu em tretas. Ele saiu dali, ele foi orar, para depois escolher os seus discípulos. Olha que coisa linda. A missão é maior do que qualquer circunstância das nossas vidas. A nossa missão é maior. O nosso propósito é maior. Ontem eu estava num grupo, na hora que eu olhei tinha 150 mensagens. Eu falei, nossa, o grupo hoje está animado. Aí eu comecei a ler as mensagens, aí estava tudo uma discussão de Bolsonaro, essas coisas. Aí lá no final eu peguei e coloquei para eles assim, queridos, hoje é o final do sábado. Amanhã nós vamos acordar e nós vamos para os púlpitos das nossas igrejas. E nós precisamos levar para o nosso povo o amor de Deus. Nós precisamos levar para o nosso povo que Deus continua no controle de todas as coisas do universo. Que nós não podemos levar para o nosso púlpito os queixumes de governo A, governo B. E que o nosso povo não pode ir na igreja com os queixumes de governo A ou governo B. Que o nosso propósito central é viver para a glória de Deus. É fazer a vontade do Senhor. A tempo e fora de tempo. Eu não estou preocupado com um monte de coisa que está acontecendo. Porque eu sei que tudo está no controle do Senhor. O que eu posso fazer é isso que eu estou preocupado. O que eu devo fazer é isso que eu estou preocupado. O propósito da minha vida, mostrar a glória de Deus a quem está perto. Coloca isso na sua vida. Tenta aplicar isso na tua história essa semana. Como você pode mostrar essa glória de Deus? O cuidado de Deus. A soberania de Deus através da sua vida. E aí eu gosto das palavras de Francisco de Assis. Se necessário for, use as palavras. Mas que a sua vida seja, de fato, a Bíblia que o mundo lê, que o mundo vê. Que a tua vida seja isso. Alguém que vive para glorificar o nome do Senhor, o nosso Deus. Feche os teus olhos e peça a Deus nessa manhã: Senhor, me usa. Eu quero ser a expressão da tua glória e do teu louvor. Eu quero levar o teu nome a todos que precisam. Que eles possam conhecer o teu poder, a tua graça e a tua força através da minha vida. Fiquemos em pé na presença do Senhor.
e adoremos ao Senhor. Pai de amor, Pai eterno, que nesta manhã, Senhor, o Teu Espírito traga paz ao coração aflito, traga força ao que está cansado, que nesta manhã o Senhor traga do Teu poder para aquele que necessita, que nesta manhã o Teu Espírito nos fortaleça para vivermos na Tua honra e na Tua glória, Senhor. Que nesta manhã o Senhor, ó Deus, possa invadir as nossas vidas, sondar os nossos corações, para que possamos viver para a Tua honra e para a Tua glória. Abençoa, Deus, abençoa cada família, abençoa cada lar, abençoa cada papai, cada mamãe, cada filhinho, cada filhinha. Guarda, ó Deus, guarda cada um do Teu povo, guarda aqueles que nos assistem. Fortaleça-nos com o Teu precioso nome, em nome de Jesus.